Imagine a seguinte situação. Um homem de 42 anos chamado Roberto sobreviveu a 3 acidentes quase fatais em apenas 5 anos. Um acidente de carro, um infarto fulminante e uma queda de uma escada de quase 5 metros de altura. Os médicos, perplexos, não conseguiam encontrar uma explicação. Simplesmente não entendiam como ele ainda estava vivo. Mas durante uma sessão de hipnose regressiva, ele descobriu algo inquietante. Sua alma tinha planejado 5 oportunidades para deixar esta vida terrena. E ele havia recusado as 3 primeiras. Essa história nos leva a uma pergunta que pode mudar completamente sua visão sobre a morte. Será que nós escolhemos como e quando vamos morrer? Raymond Moody, o renomado pioneiro nos estudos sobre experiências de quase-morte, as famosas EQMs, dedicou quase 50 anos de sua vida a investigar essa questão crucial. Em seu livro Proof of Life After Life, publicado em 2023, e coescrito com Paulo Perry, ele apresenta evidências que sugerem que a morte pode não ser o evento aleatório e sem sentido que muitos de nós imaginamos. E Moody não está sozinho nessa busca por respostas. Michael Newton, um psicólogo respeitado, que conduziu mais de 7.000 sessões de hipnose regressiva ao longo de 30 anos, documentou algo extraordinário. Seus pacientes, em estado de hipnose profunda, descreviam de forma consistente ter planejado os principais eventos de suas vidas antes de nascer. Isso incluía, inclusive, as possíveis formas de morrer. Newton, sabiamente, chamou esses momentos cruciais de pontos de partida. Oportunidades predeterminadas para a alma deixar o corpo físico e retornar à sua origem. Segundo suas pesquisas, meticulosamente publicadas em Journey of Souls, a maioria das pessoas tem entre 3 e 5 pontos de partida planejados ao longo da vida. Esses pontos podem se manifestar de diversas formas, como acidentes inesperados, doenças graves e repentinas, ou até mesmo situações que parecem quase acidentes, dos quais escapamos por um triz, por um verdadeiro milagre. Pense um pouco na sua própria vida. Você já sobreviveu a algo que parecia impossível? Um acidente de carro, do qual saiu completamente ileso? Uma doença que os médicos consideravam fatal? Um momento em que tudo, absolutamente tudo, conspirava para dar errado, mas, inexplicavelmente, não deu? Segundo essa teoria fascinante, esses podem ter sido seus pontos de partida, momentos decisivos em que sua alma teve a opção de partir, mas escolheu, conscientemente, continuar. Dolores Cannon, outra pesquisadora pioneira, que desenvolveu a poderosa técnica de hipnose QHHT, documentou milhares de casos semelhantes. Em seu livro Between Death and Life, ela explica que as almas planejam cuidadosamente suas vidas antes de encarnar. E parte desse planejamento inclui a escolha de como e quando a vida pode terminar. Mas aqui está a parte que desafia nossas concepções mais arraigadas. Segundo Cannon, os pontos de partida não são obrigatórios. São, na verdade, opções. A alma sempre tem livre-arbítrio para decidir se vai aproveitar a oportunidade de partir ou se vai continuar sua jornada terrena. Essa decisão é tomada em um nível de consciência que nossa mente consciente normalmente não acessa.
Isso explica por que algumas pessoas sobrevivem a situações aparentemente impossíveis. Não foi sorte, não foi coincidência. Foi uma escolha da alma para continuar sua missão, para cumprir seu propósito. Mas isso também levanta uma questão delicada. E as pessoas que morrem jovens, ou de formas trágicas, elas escolheram isso? Roberto Schwartz, autor do livro Your Soul's Plan, aborda essa questão diretamente. Segundo suas pesquisas, baseadas em sessões com médiums e canalizadores, sim, as almas frequentemente escolhem vidas curtas ou mortes difíceis, como parte de seu plano de evolução espiritual. Mas isso não significa que seja fácil, ou que não envolva sofrimento. Significa apenas que, do ponto de vista da alma eterna, há um propósito maior, que nossa perspectiva humana limitada não consegue ver. Schwartz documenta em seu livro casos de pessoas que, através de sessões de regressão, descobriram que planejaram, antes de nascer, experiências como a morte de filhos, doenças terminais ou acidentes graves, não como punição, mas como oportunidades de crescimento para suas almas e para as almas ao redor. Agora, deixa eu te explicar como funciona. O planejamento dos pontos de partida, segundo Newton, antes de nascer, a alma se reúne com seus mentores espirituais e com outras almas de seu grupo, juntos. Eles planejam os principais eventos da próxima vida. Isso inclui a escolha dos pais, os principais desafios, os relacionamentos importantes e também os pontos de partida. Newton descobriu que escolher um corpo envolve plena consciência do que acontecerá com ele ao longo da vida. A maioria dos ferimentos importantes que experimentamos são escolhidos nesse estágio, antes de nascermos. Novamente, somos impedidos de ver exatamente como esses eventos moldarão nossa personalidade, os pontos de partida, e são espaçados ao longo da vida. Alguns podem ocorrer na infância, outros na idade adulta, e geralmente há um ponto final, um momento em que a alma definitivamente deixará o corpo, independentemente de ter aproveitado ou não as oportunidades anteriores. Mas aqui está algo importante. Os pontos de partida não são eventos fixos e imutáveis. Eles são mais como janelas de oportunidade, dependendo de como a pessoa vive sua vida e das escolhas que faz. Essas janelas podem se abrir ou permanecer fechadas. Por exemplo, alguém pode ter um ponto de partida potencial através de um acidente de carro aos 30 anos. Mas se essa pessoa, por suas escolhas de vida, não estiver naquela estrada, naquele momento específico, o ponto de partida simplesmente não se manifesta. Isso é importante, porque mostra que o planejamento pré-nascimento não elimina o livre-arbítrio. Ele estabelece possibilidades, mas nossas escolhas diárias determinam quais dessas possibilidades se manifestarão. Raymond Moody, em suas pesquisas sobre experiências de quase morte, encontrou algo que corrobora essa visão. Muitas pessoas que passaram por EQMs relatam ter tido uma escolha. Em algum momento durante a experiência, elas foram perguntadas se queriam voltar ou continuar para o outro lado. Uma mulher que Moody entrevistou descreveu estar em um lugar de paz absoluta. Ela viu seus filhos e sentiu o amor incondicional que a cercava. Mas então, lhe foi dito que sua missão na Terra
não estava completa. Ela podia escolher ficar ou voltar. Ela escolheu voltar por causa de seus filhos. Esse relato ilustra algo fundamental. Mesmo no momento da morte, a escolha. A alma não é simplesmente arrancada do corpo. Ela participa ativamente da decisão. Um dos casos mais detalhados documentados por Newton envolvia um homem chamado Pedro. Durante sua sessão de hipnose, Pedro descreveu estar no mundo espiritual, planejando sua próxima vida. Ele se lembrava de estar diante de uma espécie de tela, onde podia ver diferentes possibilidades para sua vida. Seu mentor espiritual mostrou a ele 5 momentos específicos, onde ele teria a opção de deixar o corpo. O primeiro seria um afogamento na infância. O segundo, uma doença aos 20 e poucos anos. O terceiro, um acidente de carro aos 35. O quarto, um problema cardíaco aos 50. E o quinto, o ponto final, seria uma causa natural após os 70 anos. Pedro perguntou: por que tantas oportunidades? A resposta do seu mentor espiritual é reveladora. Porque você nunca sabe como vai se sentir quando chegar lá. Algumas almas completam o que vieram fazer rapidamente. Outras precisam de mais tempo. E algumas mudam de ideia sobre o que queriam aprender. Os pontos de partida dão flexibilidade. Essa explicação ajuda a entender por que a morte parece tão imprevisível do ponto de vista humano. De fora, parece aleatório. De dentro do plano da alma, é uma série de opções cuidadosamente colocadas, como peças de um jogo divino. Sylvia Browne, outra pesquisadora espiritual, que trabalhou com milhares de consulentes, também documentou o conceito dos 5 pontos de partida. Segundo ela, a maioria das pessoas usa o último ponto de partida, mas algumas usam pontos anteriores quando sentem que já aprenderam o que vieram aprender. É como se dissessem: missão cumprida. Browne relatou um caso interessante. Uma mulher tinha perdido o filho de 4 anos em um acidente. Ela estava devastada e não conseguia entender o porquê. Durante uma sessão, ela descobriu que seu filho tinha planejado uma vida curta. Ele não veio para ter uma longa jornada na Terra. Veio para uma missão específica, ensinar sua mãe sobre amor incondicional e sobre deixar ir, soltar as amarras. A mãe inicialmente resistiu a essa explicação. Parecia cruel, mas com o tempo, ela começou a perceber como a perda de seu filho tinha transformado sua vida. Ela se tornou conselheira de luto. Ajudou centenas de outras mães que passaram pela mesma dor. E percebeu que seu filho, de alguma forma, tinha dado a ela um propósito, uma missão maior. Esse tipo de perspectiva não elimina a dor, mas pode trazer significado. E, às vezes, o significado é o que nos ajuda a continuar. É como encontrar um raio de luz em meio à escuridão. Há também casos onde pessoas relatam ter recusado conscientemente seus pontos de partida. Elas disseram não. Uma mulher chamada Sarah, documentada por pesquisadores do Instituto Michael Newton, descreveu uma experiência durante um acidente de carro. No momento do impacto, ela sentiu como se o tempo parasse. Ela se viu fora de seu corpo, olhando para a cena do acidente, e ouviu uma voz perguntando se ela queria ir. Sarah disse que sua reação imediata foi não. Ela tinha 3 filhos pequenos, não estava pronta. E, no instante seguinte, ela estava de volta em seu corpo, ferida, mas viva. Os médicos disseram que ela teve sorte de sobreviver. Mas Sarah sabia que não foi sorte.
foi uma escolha. Uma escolha que ela fez em uma fração de segundo, em um nível de consciência que ela nem sabia que tinha. Uma decisão além da compreensão. Esse tipo de relato é fascinante porque sugere que os pontos de partida não são eventos passivos. Eles requerem algum tipo de consentimento da alma, mesmo que esse consentimento aconteça em um nível que nossa mente consciente não acessa. É como um acordo silencioso. Outro conceito importante nas pesquisas de Newton é o de pontos de partida condicionais. Esses são momentos que só se tornam pontos de partida se certas condições forem cumpridas. É como um contrato com cláusulas. Por exemplo, uma alma pode planejar um ponto de partida através de uma doença. Mas esse ponto de partida só se ativa se a alma não tiver aprendido certas lições até aquele momento. Se as lições forem aprendidas, a doença ainda pode ocorrer, mas não será fatal. A alma terá a oportunidade de continuar, de seguir adiante. Isso adiciona outra camada de complexidade ao conceito. Não apenas escolhemos nossos pontos de partida, mas alguns deles são flexíveis, dependendo de nosso progresso espiritual durante a vida. É como uma prova final que pode ser adiada. Emanuel Swedenborg, o filósofo e místico do século XVIII, cujo trabalho influenciou muitos pesquisadores modernos, também escreveu sobre a morte como uma transição planejada. Ele descreveu que anjos estão presentes no momento da morte para ajudar a alma em sua transição, e que a alma nunca está sozinha nesse processo. Sempre há uma luz a guiar. Swedenborg observou que muitas pessoas, nos momentos finais de suas vidas, parecem estar conversando com alguém que os outros não podem ver. Profissionais de cuidados paliativos modernos confirmam essa observação. É uma das experiências mais comuns relatadas por pessoas que estão morrendo. É como um encontro aguardado. Isso sugere que a morte, longe de ser um evento solitário e assustador, é, na verdade, um reencontro. Um momento em que a alma é recebida por outros que já partiram. É como voltar para casa. E, talvez, por aqueles mesmos mentores espirituais que ajudaram a planejar os pontos de partida antes do nascimento. Os protetores que sempre estiveram presentes. Mas então surge a pergunta: e o suicídio? Seria um ponto de partida planejado? Um caminho já traçado? Essa é uma das questões mais sensíveis nessa área de pesquisa, e os pesquisadores têm visões diferentes. As respostas nunca são simples. Segundo Dolores Cannon, alguns casos de suicídio podem fazer parte do contrato da alma, mas ela enfatiza que esses são casos raros, na maioria das vezes. O suicídio representa uma alma que desviou significativamente de seu plano original, geralmente devido ao sofrimento extremo que a impede de ver outras opções. É como um desespero profundo. Newton foi mais cauteloso sobre esse tema. Ele observou que almas que terminam suas vidas prematuramente, fora do plano original, frequentemente passam por um processo de revisão mais intenso no mundo espiritual. Não como punição, mas como oportunidade de entender o que aconteceu e planejar como lidar com as questões não resolvidas em uma vida futura. É como uma chance de aprendizado. Schwartz, em Your Soul's Gift, dedica um capítulo inteiro ao suicídio. Ele apresenta casos onde médiuns e canalizadores se comunicaram com almas que tiraram suas próprias vidas. E a mensagem consistente é de compaixão. Essas almas não são julgadas ou punidas. Elas são acolhidas com amor e ajudadas a entender sua experiência. É como um abraço de compreensão.
Mas, independentemente dessas perspectivas espirituais, é importante dizer claramente: se você ou alguém que conhece está lutando com pensamentos suicidas, procure ajuda profissional imediatamente. O CVV pode ser contatado pelo 188. A perspectiva espiritual nunca deve substituir o tratamento de saúde mental. A ajuda profissional é fundamental. Agora, vamos falar sobre algo que Raymond Moody documentou extensivamente: as experiências de morte compartilhada, um fenômeno intrigante. Essas são experiências onde pessoas completamente saudáveis, geralmente familiares ou profissionais de saúde à beira do leito de alguém que está morrendo, relatam compartilhar parte da experiência de passagem do moribundo. É como se a barreira entre os mundos se dissolvesse. Moody descreve casos onde familiares viram a revisão de vida completa da pessoa que estava morrendo. Eles viram os eventos mais importantes daquela vida se desenrolando diante de seus olhos. E, em alguns casos, eles perceberam que certos eventos, que pareciam trágicos do ponto de vista humano, faziam parte de um plano maior, um plano divino. Uma enfermeira que trabalhou em cuidados paliativos por mais de 20 anos relatou a Moody que frequentemente percebia o momento exato em que seus pacientes partiam. Não porque os monitores indicavam, mas porque ela sentia algo mudar no ambiente, como se uma porta se abrisse e algo luminoso saísse, uma presença. Ela descreveu um caso particular. Um homem de 80 anos que estava morrendo de câncer. Nos últimos momentos, ele abriu os olhos, olhou para um ponto específico do quarto e sorriu. Ele disse apenas uma palavra: finalmente, e partiu. A enfermeira me contou que naquele momento ela entendeu que a morte não era um fim, era um reencontro e que, de alguma forma, aquele homem sabia que aquele era o momento certo. Isso nos leva a outro conceito importante: a revisão de vida. Segundo Raymond Moody e outros pesquisadores de experiências de quase morte, as EQMs, uma das experiências mais consistentes relatadas por pessoas que passaram por isso, é a revisão de vida. Nesse momento, a pessoa vê toda a sua vida passar diante de seus olhos, mas não apenas da sua própria perspectiva. Ela também sente como suas ações afetaram os outros. O interessante é que, durante essa revisão, muitas pessoas relatam entender por que certas coisas aconteceram, eventos que pareciam trágicos ou sem sentido. De repente, ganham significado. E, frequentemente, as pessoas reconhecem os pontos de partida pelos quais passaram durante a vida. Uma senhora, chamada Emília, que teve uma EQM após um acidente de carro, descreveu a Raymond Moody: eu vi todos os momentos em que poderia ter falecido antes. O afogamento quando tinha 8 anos, a febre alta aos 16, o outro acidente de carro aos 25. Eu entendi que tinha escolhido continuar todas aquelas vezes, porque ainda tinha algo a fazer, e agora eu sabia o que era. Essa perspectiva pode ser muito reconfortante para muitos. A ideia de que a morte não é aleatória, de que há um propósito, de que mesmo nas perdas mais dolorosas, existe um plano maior que não conseguimos ver com nossa visão limitada. É como a fé que Nossa Senhora Aparecida nos concede, uma luz em meio à escuridão, mas também levanta questões difíceis. Se escolhemos como e quando morrer, isso significa que devemos aceitar todas as mortes como inevitáveis, que não devemos lutar pela vida, que a medicina é inútil. Os pesquisadores são unânimes em dizer que não
Newton enfatizou que o planejamento pré-nascimento estabelece possibilidades, não certezas. Nossas escolhas de vida, incluindo cuidar da saúde e buscar tratamento médico, fazem parte do plano. A medicina não vai contra o plano da alma. Ela é, frequentemente, parte dele. Schwartz observou que muitas almas planejam especificamente ter doenças que são curáveis. O propósito não é a morte em si, mas a jornada através da doença, o crescimento que vem de enfrentar o medo. As conexões que se formam com médicos, enfermeiros e entes queridos durante o tratamento. Raymond Moody, em suas entrevistas mais recentes, ressaltou que sua pesquisa não deve ser usada para negar tratamento ou aceitar passivamente situações que podem ser mudadas. O conhecimento sobre pontos de partida e contratos de alma deve trazer paz, não fatalismo, que nem a resignação de Jó, mas a fé inabalável de Santa Rita de Cássia. Então, como podemos aplicar esse conhecimento em nossas vidas? Primeiro, ele pode ajudar a lidar com o medo da morte. Se a morte é parte de um plano que nós mesmos ajudamos a criar, ela perde parte de seu terror. Deixa de ser um evento aleatório e cruel para se tornar uma transição planejada. Segundo, pode ajudar no processo de luto. Quando perdemos alguém querido, especialmente de forma trágica ou inesperada, é natural questionar: por quê? Por que agora? Por que dessa forma? A perspectiva dos pontos de partida sugere que, do ponto de vista da alma, aquele era o momento certo. Não que a dor diminua, mas o sentido pode emergir. Terceiro, pode nos ajudar a viver mais plenamente. Se sabemos que escolhemos estar aqui, que escolhemos cada um de nossos pontos de partida, mas continuamos escolhendo a vida, isso dá um significado diferente ao nosso dia a dia. Cada momento torna-se mais precioso, cada escolha mais significativa. A conferência da IANDS de 2025 celebrará o 50º do livro A Vida Depois da Vida, de Raymond Moody. 50 anos de pesquisa sobre o que acontece quando falecemos. E uma das conclusões mais consistentes é que a morte não é o fim. É uma transição, uma passagem, um retorno. E segundo os pesquisadores, uma transição que, de alguma forma, nós mesmos ajudamos a planejar. Há um aspecto particularmente fascinante da pesquisa que merece menção: a questão de mortes simultâneas ou próximas entre pessoas conectadas. Você já percebeu como alguns casais de longa data falecem com poucos dias ou semanas de diferença? Como às vezes membros da mesma família parecem partir em sequência. Segundo os pesquisadores de contratos de alma, isso não é coincidência. Newton documentou casos onde almas planejam partir juntas ou em sequência. Casais que viveram vidas inteiras juntos. Às vezes, planejam seus pontos de partida finais para serem próximos, não porque um não pode viver sem o outro no sentido romântico, mas porque suas missões estão interligadas. Quando um completa sua jornada, o outro frequentemente também está pronto. Isso foi observado em estudos médicos também. O fenômeno do coração partido, onde uma pessoa falece pouco após seu parceiro de longa data, tem sido documentado pela medicina, mas enquanto a medicina vê isso como estresse extremo afetando o coração, a perspectiva espiritual vê como dois contratos de alma chegando à conclusão juntos. Outro aspecto importante é a questão de acidentes em massa, desastres naturais, acidentes de avião, catástrofes que tiram muitas vidas de uma vez. Segundo alguns pesquisadores espirituais, essas situações envolvem um nível de planejamento ainda mais complexo.
As almas que partem juntas em eventos como esses frequentemente têm algum tipo de acordo de grupo. Elas concordaram em partir juntas, naquele momento específico, por razões que transcendem o entendimento individual. Craig Cannon relatou sessões com sobreviventes de desastres que descreveram ter sentido uma espécie de chamado para não estar naquele lugar naquele momento. Uma pessoa que perdeu o voo que caiu. Outra que mudou de planos no último minuto. Segundo ela, essas pessoas estavam ouvindo sua intuição, que por sua vez estava conectada ao conhecimento de sua alma sobre os pontos de partida. Isso não significa que todos que falecem em desastres escolheram aquele destino no sentido de uma decisão consciente, mas sugere que, do ponto de vista da alma, há uma orquestração maior que nossas mentes limitadas não conseguem perceber. Há também a questão dos chamados milagres médicos e pessoas que se recuperam de doenças terminais. Pacientes que acordam de comas que os médicos diziam serem irreversíveis. Tumores que desaparecem sem explicação. Segundo essa perspectiva, esses não são anomalias médicas. São almas que chegaram a um ponto de partida e escolheram continuar. A doença era a oportunidade de partir, mas por alguma razão. Seja trabalho não concluído, seja uma mudança no plano, a alma decidiu ficar. Isso explica por que algumas pessoas que sobrevivem a doenças graves relatam uma mudança profunda em suas vidas depois. Elas sentiram a proximidade da morte, e algo nelas mudou. Frequentemente dizem que são pessoas diferentes depois da experiência. E são, porque passaram por um ponto de partida. Tiveram a oportunidade de partir e escolheram uma nova versão de suas vidas. Pesquisadores também observaram que algumas pessoas parecem saber quando vão falecer, não de forma consciente e explícita, mas de formas sutis. Elas começam a colocar suas coisas em ordem, fazem despedidas que não parecem despedidas. Dizem coisas que só fazem sentido depois. Um caso documentado por pesquisadores de cuidados paliativos envolvia um homem de 60 anos chamado Ricardo, que estava aparentemente saudável. Ele começou a dar presentes para seus filhos e netos, objetos que tinham um significado especial. Ele disse à sua esposa, Antônia, onde estavam todos os documentos importantes. Ele visitou lugares da sua infância, como a fazenda onde cresceu e a igreja da sua comunidade. Seus filhos acharam estranho, mas não deram muita importância. 3 meses depois, ele teve um infarto fulminante e faleceu. Olhando para trás, sua família percebeu que ele estava se preparando, não conscientemente, mas alguma parte dele sabia que seu último ponto de partida estava próximo. Esse tipo de comportamento é surpreendentemente comum e sugere que nossa alma tem acesso a informações que nossa mente consciente não tem, incluindo informações sobre nossos pontos de partida. A grande questão que permanece é como podemos acessar conscientemente esse conhecimento. E deveríamos tentar. A maioria dos pesquisadores aconselha cautela. Michael Newton observou que há uma razão para não nos lembrarmos de nossos planos de alma quando nascemos. Se soubéssemos exatamente quando e como vamos morrer, provavelmente não viveríamos plenamente. Cada escolha seria contaminada por esse conhecimento, como uma gota de tinta em um copo de água. Mas ele também notou que podemos desenvolver uma conexão mais forte com nossa intuição. E, frequentemente, essa intuição nos guia em direção, ou para longe de situações que podem ser pontos de partida. Quantas vezes você mudou de planos no último minuto por uma sensação inexplicável?
Quantas vezes você evitou um lugar ou situação por um pressentimento que não conseguia explicar? Esses podem ser momentos em que sua alma estava guiando você para longe de um ponto de partida que você ainda não estava pronto para usar. Você acabou de descobrir algo que pode transformar completamente sua relação com a mortalidade. Que sua alma pode ter planejado não apenas sua vida, mas também as oportunidades para deixá-la. Que os momentos em que escapou da morte podem ter sido escolhas conscientes da sua alma para continuar. E que quando chegar a hora, pode não ser um acaso, mas a realização de um plano que você mesmo ajudou a criar. O Super Thanks, abaixo deste vídeo, é uma forma de você apoiar esse trabalho de trazer conhecimento profundo ao público. Cada contribuição ajuda a criar mais conteúdo que revela verdades escondidas sobre a vida, a morte e o que existe além. Eu tenho uma pergunta para você. Você já teve uma experiência que parecia ser um ponto de partida? Um momento em que escapou da morte por um triz? Como você vê a ideia de que escolhemos, em algum nível, como e quando vamos morrer? Conta nos comentários. Suas experiências podem ajudar outras pessoas a entenderem suas próprias jornadas. E se você conhece alguém que está lidando com medo da morte ou com o luto de uma perda recente, compartilhe este vídeo. Uma nova perspectiva pode fazer toda a diferença. A morte não é o fim. É apenas uma mudança de cenário. E talvez, só talvez, seja uma mudança que você mesmo escolheu. Até o próximo vídeo.